Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós teremos a nossa aula 2 falando sobre relações de emprego. Meu nome é Daniel e eu serei seu professor nessa disciplina. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho que se baseia no nexo entre o empregador e o empregado. E que a relação de emprego ela possui elementos para que seja caracterizada. Ambas estão descritas no artigo 2º e 3º da CLT, certo? E os elementos são a pessoalidade, a não eventualidade ou continuidade, a subordinação e a onerosidade. Entenda que todos esses requisitos, os quatro, são necessários haver simultaneamente para que seja configurada a relação de emprego. A primeira coisa que você precisa entender é que a pessoalidade é a efetiva prestação de serviço pela pessoa, certo? A não eventualidade é para que haja uma constância, uma continuidade da prestação de serviço. A subordinação é quando se recebe a ordem direta, né, do empregador, né, de quem contratou o serviço. Você recebe a sua ordem, né, dele. E a onerosidade, que diz respeito à remuneração, ou seja, o trabalho tem que ser pago, tem que haver uma contraprestação financeira. O artigo 3º da CLT diz quem é o empregado, certo? E aí ele traz os 5 requisitos para você se caracterizar como empregado. O primeiro tem que ser pessoa física. O segundo é a pessoalidade. A pessoa física que foi contratada, ela quem tem que prestar o serviço. O terceiro diz que não é eventualidade ou continuidade. Mesmo que não sejam todos os dias, mas se houver dias certos para prestar o serviço, é considerado não eventual. Ou seja, você tem uma obrigação mensal ou semanal ou diária, né, de prestar o serviço. A quarta é a subordinação, que diz respeito à ordem. Você está sujeito à direção do empregador, do contratante, do tomador de serviço. E a quinta é a onerosidade, que diz respeito à remuneração. O trabalho tem que ser pago, tem que haver uma contraprestação financeira. Se você preenche esses 5 requisitos, você é um empregado, certo? E o empregador? O artigo 2º da CLT diz que o empregador pode ser pessoa física ou jurídica. Pessoa física, geralmente, hipóteses de empregada doméstica, certo? Pessoa jurídica, que é algo eventualmente não, é algo que já é de costume, é algo mais mais normal, né? E mais usual. Agora, o item 2 diz que o empregador assume o risco do negócio, né? Ou seja, essa responsabilidade, né, que é o item 3, que é a responsabilidade financeira e o risco do negócio, o risco das coisas darem certo ou não, não é responsabilidade do empregado, e sim do empregador. Nessa situação, a responsabilidade financeira de arcar com os custos do salário, de 13º, de encargos sociais, né, todas as responsabilidades são do empregador, elas não podem ser transferidas ao funcionário. E a quarta característica do empregador é que ele dirige a prestação pessoal de serviço, ou seja, é dele quem emanam as ordens para você exercer as suas atividades laborais. Vamos falar agora sobre identificação profissional. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é a carteira de trabalho e previdência social, que é a CTPS, né? Entenda que nenhum empregado pode ser admitido sem apresentar a carteira de trabalho, certo? Lembra que a gente falou na primeira aula sobre a irrenunciabilidade? Ou seja, o funcionário não pode abrir mão de ter a sua carteira de trabalho assinada, certo? Sob pena de o próprio empregador arcar com esse ônus.
E o prazo que a empresa tem para assinar sua carteira é de 48 horas. Está previsto lá no artigo 29, lá no caput, né, da CLT. E o prazo para devolução é de 48 horas também, sob pena de multa. Tá? Existe uma multa caso ela não me devolva no prazo de 48 horas. E esse ponto é bem importante porque é algo muito antigo, mas que hoje em dia quase não se vê, né? Mas se eventualmente ocorrer, né, entenda que é proibido que o empregador faça qualquer tipo de anotação ou qualquer tipo de referência, né, no carteira de trabalho do empregador que possam vir desabonar a sua conduta. Por exemplo, o funcionário foi demitido por justa causa. Posso informar na carteira de trabalho que ele foi demitido por justa causa? Não. Isso é uma prática ilícita, passível de indenização por dano moral. Aproveitando, pessoal, eu queria dar uma dica para vocês bem interessante. Ano passado, em 2019, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ela lançou a portaria 1065, certo? E aí ela possibilitou, ela deu a possibilidade de que o sistema da carteira de trabalho fosse digital. Então hoje você consegue ter acesso à sua carteira de trabalho, às informações da sua carteira de trabalho por intermédio do seu celular, desde que ele seja um aparelho de smartphone. Você pode baixar o aplicativo CTPS Digital, que está disponível tanto para Android, né, na Play Store ou na App Store do sistema iOS de iPhone, para que você tenha acesso às informações da sua assinatura e baixa, certo? E aí para você fazer, quando você acessa o aplicativo, ele pede para você fazer um cadastro através do sistema do próprio governo, por intermédio do seu CPF. Você vai criar o seu cadastro, vai criar uma senha, você vai fazer o login e lá vai ser possível você identificar as informações, né, da sua relação de trabalho, certo? Voltando a falar sobre identificação profissional, agora a gente se depara com um livro ou ficha de registro de empregados. Tá? O primeiro ponto é que assim, o empregador ele é obrigado a registrar todos os seus funcionários, né, livros, fichas ou sistemas eletrônicos, de acordo com a orientação, né, as instruções do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? E caso ele não faça isso, ele poderá ser multado, certo? Entenda também que essa ficha ela é de responsabilidade única e exclusiva do empregador. Ele tem que ter acesso, tá? E o registro do empregado deve ser efetuado imediatamente, antes mesmo da prestação de serviço. Ou seja, antes de você começar a prestar o serviço, o empregador deve ter sua ficha. E essa ficha é uma ficha cadastral, onde deve ter todas as suas informações, nome, RG, CPF, endereço de residência, né, filiação, filhos, dependentes, tudo isso deve ter contendo essa informação. Geralmente esse tipo de informação eles coletam através de uma ficha que ele dá para o funcionário no momento da entrevista, né, ou de acordo com a documentação apresentada e solicitada pela empresa. Ainda existe também o contrato individual de trabalho. O contrato está previsto lá no artigo 442 da CLT, que diz que é um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Né? Ou seja, ele pode ser escrito ou não, certo? E aí ele traz as seguintes características. Primeiro, que ele é bilateral, porque produz efeito para ambas as partes. Ele é oneroso, pois, conforme a gente já falou, né, anteriormente, pelo requisito de ser considerado um empregado, você precisa preencher aqueles 5 requisitos, certo? Necessariamente eles têm que estar os 5 presentes, senão não há configuração de emprego, de empregado, certo? Oneroso, ele trata sobre a questão da onerosidade, ele tem que dispor qual é a remuneração financeira, tá, do funcionário. Comutativo, ambas as partes apresentam relativa equivalência, sendo conhecido no momento da celebração do ajuste, ou seja, ambos já sabem quais são as suas obrigações. Tá? Forma consensual, ou seja,
ambas as partes dão anuência às cláusulas existentes. Tem a característica de adesão. Eles limitam-se a aceitar as cláusulas e as condições que já estão previstas no contrato. É aquilo, certo? Ele é pessoal, ou seja, ele não é transferível para outra pessoa, né? Por isso existe também até o princípio da pessoalidade, é ele quem tem que prestar o serviço. E a execução continuada, como nós falamos até na primeira aula, né? Presume-se pelo princípio da prestação de serviço continuado, ou seja, em via de regra, os contratos de trabalho, todos eles são por prestação por prazo indeterminado, exceto se o contrato dispor do contrário, certo? Os contratos de trabalho eles podem ser por prazo determinado ou prazo indeterminado. Como nós falamos antes, em via de regra, todos os contratos são por prazo indeterminado. Entretanto, pelo prazo determinado, a CLT fixa o prazo máximo de 2 anos para o contrato por prazo determinado e o máximo de 90 dias para contratos de experiência, que são um tipo de contrato de prazo determinado, conforme a gente vai ver daqui a pouco. O contrato por prazo determinado, a CLT define que o contrato de trabalho cuja vigência depende do termo pré-fixado ou da execução de serviços específicos ou ainda da realização de certos acontecimentos sucessivos à previsão aproximada. Ou seja, eles são projetados, eles são algo programado pela empresa, certo? Com um início e um fim, antes mesmo de fixar. O parágrafo 2º do artigo 443 da CLT diz que os contratos por prazo determinado só podem ser aplicados em 3 hipóteses. A primeira é que, caso haja o serviço cuja natureza ou transitória justifique a predeterminação do prazo. Ou seja, digamos que existe uma necessidade transitória de uma empresa de produção em massa, né, de determinado material ou extração de determinada matéria-prima, né, em determinada época, e aí eles fazem esse contrato por prazo determinado, certo? E a segunda hipótese é atividades empresariais de caráter transitório, ou seja, é algo rotativo, não é algo fixo. Isso geralmente são empresas que têm atividade econômica muito extensa, então eles acabam tendo serviços transitórios, né, serviços rápidos. Por exemplo, uma empresa de manutenção predial, ela precisa do serviço de um soldador para fazer um determinado material, que leva um determinado tempo. Então ela faz um contrato de trabalho com ele para ele fazer aquele material durante aquele determinado tempo, e a ICEB leva um contrato com ele por prazo determinado, dizendo quando inicia e quando termina, né, esse serviço. E também, né, o contrato de experiência, como nós falamos anteriormente, eles são tem o prazo máximo de 90 dias, certo? Enquanto que as outras hipóteses é o prazo máximo de 2 anos, conforme descrito na CLT. O contrato de trabalho por prazo indeterminado é a forma comum de contratação, ao qual será sempre presumida se houver dúvida. Assim, aquele que alegar a determinação do prazo poderá prová-la na forma em que pelos meios admitidos em direito, caso não tenha êxito, considerar-se-á que é por prazo indeterminado. Foi como nós falamos anteriormente e até mencionamos na aula anterior. Esses tipos de trabalho, os contratos de trabalho, eles sempre vão se presumir que são por prazo indeterminado, exceto se dispor do contrário. E aí, puxando um link aqui rapidinho, é importante a gente dizer que se você prestou serviço para uma empresa, foi contratado por prazo de experiência, encerrou o prazo de experiência e você não foi admitido, você foi dispensado, se mesmo depois a empresa quiser lhe contratar, você não poderá ser contratado novamente no prazo de experiência. Você entrará automaticamente pelo prazo indeterminado. Esse ponto é importante da transferência do empregado,
porque é algo que surge ainda muita dúvida, né? Vamos lá. A transferência do empregado é a possibilidade de transferência, né, decorrente dos jus variantes do empregador, ou seja, em decorrência da sua direção, tem seus direção sobre o seu negócio, possui a prerrogativa de fazer pequenas modificações no contrato de trabalho, desde que atendidas as condições previstas na lei. Ou seja, é uma prerrogativa do seu empregador. Se ele preencher os requisitos da lei, ele poderá transferir o funcionário de acordo com a sua necessidade. A CLT só considera a transferência o ato pelo qual o empregado passa a trabalhar em outra localidade diferente do estipulado em contrato e desde que importe em mudança de domicílio. Ou seja, se você for necessário você prestar esse serviço na capital, no interior, mas seu domicílio é na capital, isso não é considerado transferência de empregado. Certo? É necessário a mudança do domicílio. Deve-se notar que, nas hipóteses em que não resta caracterizar a transferência, caso a mudança implique aumento nos gastos do empregado decorrentes do deslocamento a seu novo local de trabalho, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho garante-lhe um suplemento salarial correspondente ao acréscimo havido nas suas despesas de transporte. Tá? Lembrando que não se trata apenas de transporte, mas também de, se houver também despesas de alimentação e transporte, de alimentação e hospedagem, tá? Como falou, atividades transitórias em determinados locais. No interior, eu trabalho na capital, mas preciso ir para o interior celebrar uma outra atividade transitória, uma necessidade, ou preciso cobrir alguém que está de férias, está doente, está afastado, enfim. Eu preciso atender a necessidade da empresa de forma transitória, eu vou ser transferido sob os custos da empresa. Tá? Em regra, a CLT exige a anuência, ou seja, a concordância, a ciência do empregado para que seja considerada lícita a sua transferência. Entretanto, a exceção nessa regra ao estabelecer que não está compreendidos nessa proibição os empregados que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorra de real necessidade de serviço. Ou seja, aqueles que exercem atividade, cargos de confiança, cargos de chefia, eles não têm a necessidade da concordância ou anuência ou a ciência também pela sua transferência, certo? E, finalizando sobre a transferência do empregado, a transferência que exerce cargo de confiança não depende de requisito real necessidade de serviço, tá? Ele pode ser transferido, caso a empresa tenha interesse, ela pode ser mandada para qualquer localidade que a empresa tenha o interesse da direção, enfim, da realocação desse funcionário, tá? Aplica-se somente aos casos de transferência de empregados em decorra cláusula explícita ou implícita na constante de trabalho, tá? Por outro lado, é lícita a transferência do empregado no caso de extinção do estabelecimento que trabalha, mesmo que seja determinada contra a vontade do empregado. Ou seja, se a empresa que prestava serviços para você tinha uma filial numa determinada comarca, determinada cidade, e essa filial se extinguiu, e a empresa retornou para a sede, para a matriz, se ela tiver a necessidade de transferir você para a matriz, ela vai arcar com os custos, claro, mas você tem a obrigatoriedade de ir. Tá? Lembrando que, geralmente, essas cláusulas de transferência elas são previstas no contrato, certo? Como a gente falou, as condições implícitas ou explícitas, tá bom? E as questões implícitas, elas dizem respeito à atividade econômica, à atividade laborativa exercida pelo funcionário. Pode ser cargo de chefia ou representação, ou se a empresa, se o funcionário, a atividade econômica da empresa requer que o funcionário esteja em um local aqui, depois ali e tudo mais, fica sempre nessa rotatividade. Mas mesmo que às vezes não tenha uma previsão
expressa, dizendo que, olha, você vai mudar. Não, o trabalho exige isso, é uma questão da atividade econômica, por exemplo, a atividade do piloto de avião, da aeromoça, né? Exige a necessidade deles estarem sempre se deslocando, mas não muda o domicílio deles, certo? Suspensão do contrato de trabalho. Ocorre a suspensão do contrato de trabalho quando o empregado fica afastado, não recebe o salário e sem que seja contado o período de afastamento pelo seu serviço. São hipóteses de suspensão do contrato de trabalho: o afastamento decorrente de doença a partir do 16º dia até alta médica, a suspensão disciplinar e as faltas injustificadas. Tá? A suspensão ela não conta como período, né, de aquisitivo para recebimento de férias, para recebimento de 13º, para recebimento de contabilidade de aviso prévio, para contabilidade para recolhimento de FGTS, enfim, as obrigações ficam suspensas. É importante observar que a suspensão do contrato de trabalho só dá pelo motivo de afastamento de doença a partir do 16º dia, né, em casa até a alta médica. Ou seja, os 15 dias de afastamento, a empresa tem a responsabilidade financeira de pagar. A partir do 16º dia, não é responsabilidade dela. Geralmente, as empresas encaminham o funcionário para o INSS. E aí, dependendo da doença, né, pode ser através de pelo Código 31, pelo auxílio-doença, né, eventualmente de um problema de saúde não decorrente do exercício da atividade laborativa, né, que é de trabalho, ou pelo Código 91, que pode ser através quando o funcionário é afastado por motivo de doença em razão de um acidente de trabalho, uma doença ocupacional ou, enfim, uma atividade ou uma doença que foi derivada necessariamente da sua atividade laborativa. E aí, nessa hipótese, não é questão de suspensão de contrato de trabalho, e sim de interrupção, como a gente vai ver a seguir. Ocorre a interrupção do contrato de trabalho naquelas hipóteses em que o empregado, embora sem prestar o serviço, deve ser remunerado normalmente, contando-se também seu tempo de serviço como se houvesse sido efetivamente prestado. São hipóteses de interrupção: as férias, certo? O funcionário tirou férias, sim, recebe salário. A licença por motivo de doença nos primeiros dias, os 15 primeiros dias, né? A gente viu que ainda agora, a partir do 16º dia, é suspensão do contrato de trabalho. A licença gestante, as faltas justificadas, né? Afastamento por mais de 15 dias em caso de acidente de trabalho, na hipótese, né, de doença ocupacional, de acidente de trabalho, e, enfim, as formas em que a lei dispõe sobre a interrupção. E existem outras modalidades, muitas outras modalidades, né? Mas as principais são essas. Bem, pessoal, por aqui nós terminamos a nossa segunda aula, né? Segue aqui o meu e-mail, qualquer dúvida pode mandar, né? O meu e-mail pode mandar também no sistema, e o meu telefone para contato com o WhatsApp. Você fala direto comigo. Tá? Até a próxima aula, se Deus quiser.